Como é que podemos identificar sem nenhuma dúvida que o nosso paciente tem uma protrusão discal, tem uma hérnia de disco, tem um abaulamento discal? Você é fisioterapeuta ou um médico ortopedista e também fica um pouco confuso com esse diagnóstico? Então, galerinha, no vídeo de hoje você vai aprender como diferenciar de uma vez por todas qual dessas patologias o seu paciente tem. Então, se você curte assuntos relacionados à fisioterapia, medicina e saúde, então não esquece de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e vamos que vamos, galerinha, que hoje o assunto é como saber se o nosso paciente tem realmente hérnia de disco. Fala, galerinha da fisioterapia, sejam todos muito bem-vindos ao seu canal de fisioterapia, tecnologia e saúde, o canal Dr. Francisco Giovanni. Antes de iniciarmos, galerinha, se você curte assuntos relacionados à fisioterapia e saúde, então não esquece de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que um vídeo novo sair. Pessoal, antes da gente falar como é que a gente consegue fazer essa identificação nos exames de imagem, né, como é o caso, por exemplo, da ressonância magnética, que é o exame mais apropriado para isso, então vamos falar só um pouquinho aqui para a gente recapitular quais são os sintomas da hérnia de disco e por que ela acontece, né? Galerinha, geralmente a hérnia de disco ela está associada a um desvio postural patológico, né, que o paciente ele vem adotando aí ao longo dos anos. Então, às vezes o nosso paciente ele possui, por exemplo, uma retificação das curvaturas da coluna, em especial da coluna cervical e da coluna lombar, que faz com que a parte gelatinosa do disco, né, o núcleo pulposo, ele seja empurrado para a parte posterior da vértebra, entrando ele, portanto, assim, em choque com o material medular, gerando irritação e, portanto, dor, associado a formigamento e falta de força daquele ponto, né, onde está vendo ali aquela compressão, para baixo. Portanto, se a hérnia for cervical, o membro afetado vai ser o membro superior, geralmente do mesmo lado, tá? Agora, se a hérnia for na coluna lombar, então o membro afetado será o membro inferior. E aí, galera, só que, por exemplo, no caso da hérnia de disco cervical, esses sintomas eles podem ser facilmente confundidos com a síndrome do desfiladeiro torácico. Então, se você tem dúvidas sobre como você pode identificar a síndrome do desfiladeiro torácico, eu vou deixar, pessoal, aqui dois vídeos. O primeiro vídeo, que já deve estar aparecendo aí no card, né, fala sobre a síndrome do desfiladeiro torácico e como identificar seu mecanismo de lesão. E o segundo vídeo, que deve estar aparecendo agora no card, né, vai falar exatamente sobre o teste de Addison, que é o teste principal que nós podemos utilizar para identificar se o paciente tem ou não a síndrome do desfiladeiro torácico, beleza? Agora sim, galerinha, voltando aqui à parte dos exames de imagem relacionados à hérnia de disco, né? Como saber se o nosso paciente tem uma hérnia de disco, se ele tem uma protrusão, se ele tem um abaulamento, como é que a gente faz para identificar? Então, galerinha, vamos aqui usar o nosso recurso, né, visual, que é a nossa lousa, tá bom? E a gente vai mostrar aqui um desenhozinho, digamos assim, meio que vetorial, para que você possa imaginar, né, como é que esse desenho ele vai aparecer na ressonância. Inclusive, durante a edição, a gente vai comparar o desenho que eu fiz na lousa, né, com a ressonânciazinha logo do lado. A gente vai colocar esse efeitozinho na edição, tá? Então, vamos lá. Ó. Então, galerinha, eu vou, para padronizar aqui a situação, a gente vai falar sobre a coluna lombar. Mas entenda-se que aquilo que acontece na coluna lombar também acontece na coluna cervical, tá bom? Então, ó, pessoal, em geral, tanto a coluna lombar como a coluna cervical, elas possuem esse tipo de curvatura que vocês estão vendo aqui na lousa, que a gente chama de lordose. Então, a lordose é toda a curvatura que a coluna faz no sentido antero-posterior, né? Então, a coluna cervical e a coluna lombar, elas apresentam aí a lordose. E aí, pessoal, o que acontece? Ó? Eu vou separar só duas vértebras imaginárias aqui. Então, vamos dizer que essa aqui seja L5 e vamos dizer que essa vértebra aqui seja, no caso, L4, tá? E aí, galerinha, bem aqui, ó, você vê o disco intervertebral, que inclusive na ressonância você vê ele mais ou menos do jeito que eu estou desenhando, ó. Ao redor delezinho aqui, ó, sendo preto, né? E a parte do meio
sendo mais clarinha, né? Tendendo aí para o cinza ou para o branquinho ali, um pouco mais escuro, tá bom? E aqui, pessoal, você vê o canal medular, que na ressonância a gente vê ele branquinho mesmo, tá bom? E aí, galera, quando a gente tem uma hérnia de disco, uma protrusão ou abaulamento, o que a gente vê na ressonância, geralmente é esse disco mais pintadinho de preto, né? Dando a ideia ali de uma desidratação do disco. E a gente vê uma sombra preta, né, invadindo aqui o canal medular, que essa sombra preta nada mais é do que o próprio disco invadindo ali o canal da medula, tá bom? Mas como eu disse, isso tanto é a identificação da protrusão, do abaulamento e da herniação, ou da extrusão. Então como é que a gente faz para diferenciar? Pessoal, a gente diferencia no corte transversal ou axial que a gente pode solicitar no exame de ressonância magnética, né? Então, nesse corte, a gente não vai ver a coluna como a gente está vendo aqui, ó, de lado. A gente vai ver a coluna numa vista de cima, tá bom? E aí, no caso, a gente vai ver o disco, ó, desse jeitinho aqui, ó. A gente vai ver o disco desse jeitinho aqui, ó. Certo? Esse aqui, galera, é mais ou menos o desenho do nosso disco intervertebral visto de cima, tá bom? E aí, galerinha, o que é que acontece, ó? Para a gente identificar, né, se o que a gente está vendo lá na ressonância, se é uma protrusão, se é uma extrusão ou se é um abaulamento, então a gente vai precisar fazer na ressonância esses cortes aqui, ó, imaginários. Deixa eu tentar deixar mais escurinho aqui, ó. Esses cortes imaginários aqui no disco, né, que é o que a gente chama de quadrantes, tá bom? Então não importa, aqui vamos dizer que é o quadrante 1, o 2, o 3 e o 4. Não importa aqui essa ordem não, tá? O importante, galerinha, é você perceber o seguinte. Se o conteúdo do disco, e lembrando que aqui onde está o quadrante que eu chamei de 3, ó, bem aqui fica a medula, tá? Ó, aqui é o canal medular, beleza? Então, galerinha, vamos considerar aqui o quadrante 3, tá? Só para a gente usar de exemplo. Então, pessoal, se você vê uma grande quantidade de disco, né? Uma grande quantidade de disco saindo por um orifício bem pequeno, vou até apagar aqui com o meu dedo para vocês não confundirem aqui os desenhos, ó. Então, se você vê uma grande quantidade de disco saindo por um orifíciozinho bem pequeno, então a gente chama isso de extrusão. Se é extrusão, é hérnia. Beleza? Olha o detalhe, né? Agora, pessoal, apagando aqui, ó. Agora, pessoal, se você vê, ó, uma pequena quantidade de disco saindo de um orifício bem grande, pegando aí um quadrante inteiro, então isso já não é mais uma extrusão, já é uma protrusão. Então olha a diferença, ó, grande quantidade de disco saindo por um orifício pequeno, pegando menos de um quadrante, extrusão. Pequena quantidade de disco saindo por uma região maior, pegando ali um quadrante inteiro, protrusão. Agora, galera, se você tem uma grande quantidade de disco e essa grande quantidade ela tá pegando aqui, ó, certo? Vou até fazer assim, ó. Aí, no caso, agora ela está pegando essa grande quantidade de disco, ela está pegando até 2 quadrantes, ó. O disco está saindo todo por aqui, ó. Tá? Vou até pintar aqui, ó, a quantidade de disco que saiu, tá? Então, se você tem uma grande quantidade de disco, saindo agora por uma área bem maior, inclusive pegando 2 quadrantes, aí você nem tem extrusão, nem tem protrusão. O que você tem é um abaulamento. Então, olha que interessante, né, galera? De novo, grande quantidade de disco, orifício pequeno, extrusão, pequena quantidade de disco numa área grande pegando apenas um quadrante, protrusão, e grande quantidade de disco pegando 2 quadrantes ou até mais, abaulamento. Mas aí, galerinha, na opinião de vocês, né? Qual é a diferença, por exemplo, em relação aos sintomas e em relação ao mecanismo de lesão do abaulamento, da protrusão e da extrusão? Se você sabe responder, galera, se você gostaria de participar, deixa aqui nos comentários, que aí para nós vai ser um prazer fazer uma espécie de pequeno fórum nesse nosso vídeo, né, sobre hérnia de disco, tá bom? Pois então, galerinha, vocês curtiram o vídeo de hoje? Se sim, já sabe, ó, não deixa de dar o like, se inscrever no canal, compartilha, galerinha, esse vídeo com aquele seu amigo fisioterapeuta ou médico, né, ou qualquer outro profissional da saúde que tem essa dificuldade de entender no exame de imagem qual é a diferença entre extrusão, protrusão e abaulamento, né? E isso com certeza, galerinha, tanto vai ajudar a essa pessoa, como também vai nos incentivar cada vez mais a continuar produzindo para vocês conteúdos de qualidade voltados à fisioterapia. Pois, galerinha, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se curtiu, deixa o like e até a próxima.